nossa live de hoje, como resolver os perrengues sem soltar os cachorros em cima dos filhos, sem perder a cabeça com os filhos. Tomar aquele golinho de café pra gente começar aqui. Quero dizer para você, seja muito bem-vinda ao nosso universo Mãe Vida Leve. Eu sou Eline Coragem, sou mãe de 2 e sou criadora da metodologia Mãe Vida Leve. É uma maneira simples de você ter paciência e acabar com os gritos. Beleza, sabe aquele dia que parece que tudo dá errado? Aquele dia que vai acontecendo uma coisa na sequência da outra e tudo contribui para você ir se estressando cada vez mais? Então, posso acordar atrasada, posso acordar atrasada, perder a hora, chegar para ligar o carro, a gasolina já tá lá no final, preciso parar no posto para abastecer ainda, chego mais atrasado. Sabe quando é uma sequência de coisas que te dá vontade de dormir de novo para ver se o dia começa diferente, né? Para ver se, nossa, já de manhã já comecei me estressando. Ai, deixa eu voltar para minha cama, dormir de novo, ver se eu acordo e o dia começa diferente. Tem dia que dá vontade da gente começar a fazer isso, né? E assim é com os filhos também. Quando a gente já começa um dia agitado, começa um dia ali na pilha, já na briga, no estresse, essas crianças, os filhos, sentem isso. Eles sentem que alguma coisa não tá legal, né? E aí eles sentem muito daquilo que você sente. Pra vocês terem uma ideia, ontem eu tive uma DR aqui em casa com o Breno. Foi mais de 1 hora de DR aqui com ele. E aí quando eu fui buscar o Gianluca lá no CrossFit, ele entrou no carro e sentiu esse clima estranho. Ele sentiu esse clima e falou: o que aconteceu com vocês? E o Breno tava quieto, né? O Breno sempre é alegre e tal. Quando ele vem, pergunta como foi o treino, ele se interessa. O que aconteceu com vocês? E alguma coisa aconteceu. A hora que ele chegou em casa, ele entendeu o que aconteceu. A hora que ele olhou e viu que o PlayStation não tava mais ali. Ele, ok, já captei o que aconteceu. E não adianta, esse clima as crianças percebem, elas sabem, sacam ali no ar. E isso também, com certeza, influencia elas, né? Se você for ver hoje pela voz do seu pai, da sua mãe no telefone, você sabe se eles estão bem ou não. E seus pais sabem se você está bem ou não. Então, com nossos filhos é a mesma coisa, né? Se a gente liga, o filho tá na casa da avó, na casa do pai, você liga e pelo tudo bem do seu filho, você sabe se realmente tá tudo bem ou se não tá, né? E você sabe também, não só se tá tudo bem ou se não tá, mas você sabe que pelo tom de voz, ele tá ligando para pedir alguma coisa. Ele tá ligando para contar que alguma coisa não tá legal, que aprontou alguma coisa, tá ligando para pedir dinheiro, para pedir para dormir na casa do amigo. É isso. Com esse tom de voz a gente já sabe mais ou menos aquilo que vem pela frente. Então, todo aquele problema que a gente vivencia durante o dia, ou logo de manhã, ou no final do dia, essa energia, esse mau humor, esse bom humor, o que a gente está sentindo, a gente passa para os filhos. Os filhos percebem essa nossa emoção e passam a vivenciar. Ontem a gente falou um pouquinho sobre a brasa, né? Eu falei que a brasa, quando tá quente, você vai junto de outra brasa, essa outra brasa também esquenta. O que eu quero dizer com isso? Quando você, seu filho, tem alguém irritado, alguém nervoso, alguém bravo dentro da sua casa, se você vai usar esse momento para discutir, para conversar, para tal, você vai absorver aquela braveza, você vai se juntar, se você for chegar, né, para realmente discutir, não com a intenção de acalmar. E aí 2 brasas pegam um fogo maior ainda. Se você chega como se fosse uma gota, um balde de água fria numa brasa, ok, você vai conseguir acalmar outra pessoa. E esse que é o nosso desafio, né? Saber quando chegar. Se tem uma brasa incandescente, como que eu vou chegar para acalmar a brasa e não para acender mais essa brasa? Então é bem por aí, eles sentem aquilo que a gente não sente, né? E aí a gente não pode achar que eles estão fazendo de propósito. Você não tá me vendo aqui cheia de problema e você ainda vem me fazer mais isso? Tá com esse tipo de comportamento fazendo isso? Não tá vendo que a mamãe tá ocupada, tá resolvendo um problema aqui? Parece que eles fazem de propósito, né? E tem mãe que ainda fala assim: Eline, ele só faz as coisas quando eu grito porque ele gosta de me ver estressada. Você já perguntou pro filho: você quer me ver estressada? Você quer que eu grite com você pra você fazer, né? Você quer me tirar do sério? Você tá querendo me ver gritar, você tá querendo me ver surtar aqui. E muitas vezes a gente fala isso como se os filhos quisessem ver a gente com aquele comportamento. E não, de jeito nenhum que eles querem, né? Mas quando eles só reagem a partir do momento que a gente tem aquele comportamento, dá a impressão, dá a entender que eles estão esperando a gente dar aquela surtadinha para eles poderem fazer, né?
E o que eu tô trazendo pra você aqui hoje, o que é? Como que você vai se relacionar, como que você vai resolver seus problemas, mesmo no estresse, mas sem deixar que isso afete o relacionamento seu com seus filhos e com seu marido, por que não, né? Com quem mora aí na sua casa, porque não é quando a gente desconta nos outros que o estresse vai ser resolvido, que o problema vai ser solucionado. Muitas vezes a gente até piora essa situação, né? Tá, Eline, mas o problema não tem nada a ver com o meu filho. Beleza, ainda assim a gente consegue resolver sem descontar nos outros, né? E, assim, uma coisa muito clara que a gente precisa ter. As situações que estressam a gente, que irritam a gente, elas não vão sumir. Não é do dia pra noite, ai, me tornei uma mãe vida leve, agora eu não tenho mais problemas. Não, de jeito nenhum. Pra vocês terem ideia, ontem mesmo eu recebi um áudio de uma aluna minha falando, ai, Eline, eu tô meio sumida, não tô conseguindo participar das lives porque eu tô com esse projeto. E você sabe que eu parei de controlar meu tempo, parei de organizar minha agenda e tô me sentindo totalmente, sem, como que eu posso dizer, perdida, sem rumo, tô me sentindo novamente sem rumo. Estou precisando voltar a assistir as aulas, precisando voltar a colocar as coisas em prática. Por quê? Porque ela tá com um novo desafio, tá com um novo problema. Eu vou falar que é um problema bom, porque é um trabalho que ela gostaria de fazer e começou a desenvolver agora. Só que ela não parou para lidar com os pilares que a gente trabalha dentro do programa. Isso deu uma desandada. Então ela me mandou uma mensagem, Eline, preciso rever. E aí eu fui diretamente para ela e falei, ó, pega a aula tal, pega o manual, vai nessa página aqui que você já vai conseguir se reestruturar de novo aí pra se reorganizar. Mas primeiro não se culpe, não se culpe. Que bom que você tá tirando seu projeto do papel e colocando em prática. Daqui a pouquinho as coisas entram nos eixos. Então os problemas sempre vão existir. Por isso que é muito importante você saber lidar com esses problemas sem se estressar tanto. Eline, eu nunca vou me estressar? Vai, claro, tem problema que a gente se estressa, né? Quando a gente fala, e principalmente de saúde, de segurança, que são itens que realmente afetam a gente vai se estressar. Mas problemas corriqueiros do dia a dia, que você sempre tem aqueles desafios, sempre tem aqueles problemas, aí não adianta, senão você vai se estressar todo dia. Então, como lidar com eles sem a gente se estressar? A gente precisa aprender a lidar com esse estresse, a lidar com esse controle emocional. O que é esse controle emocional? Por mais estressada, nervosa, irritada que eu esteja, não transbordar isso para os outros, não deixar com que isso passe para quem não tem nada a ver com aquela situação, né? Como é na maioria das vezes. Então, não é justo os filhos, o marido, a família receber essa descarga do nosso estresse. Imagina assim, como se fosse um baldinho, né? Esse baldinho vai gotejando ali. Um comportamento inadequado do filho, uma conta que eu esqueci de pagar, uma resposta atravessada do meu funcionário, uma data que era para eu ter entregue algo e eu não entreguei, e aquele baldinho vai se enchendo ali durante o dia, conforme as coisas vão acontecendo, conforme os problemas vão chegando. E aí, isso vai tirando a nossa paciência, é como se fosse gastando, né? A gente tem ali um estoque de paciência e é como se fosse gastando essa paciência. Até que chega uma hora que esse balde transborda. E transborda para quem? Transborda em cima de quem? Em cima de quem tá ali do nosso lado. Em cima de quem tá ao nosso redor. E essa situação que a gente veio vivendo, né? Pandemia, volta às aulas, não volta mais. Vacina, não vacina mais, né? Esses dias aí teve... não vamos mais vacinar os adolescentes. Então toda essa incerteza que a gente vem vivendo nesse período, e agora ainda mais com esse aumento de preço de tudo, né? Aí isso daí acaba botando gotinha ali dentro do seu baldinho. Muitas pessoas mudaram de trabalho, tiveram mudança de rotina, então isso daí vai com certeza tirando a gente daquele prumo, daquele eixo que a gente já vinha andando, já vinha caminhando, e vai jogando a gente para outros lados que a gente às vezes ainda não tinha passado, não tinha vivenciado em relação a isso. E vou dar aqui um exemplo meu, tá? Vou dar aqui um exemplo meu. Como que a gente precisa estar atenta, porque os problemas vão surgir e a gente precisa saber resolver. Um dia desses, eu recebi uma mensagem de vocês. Eline, por que as lives agora estão sendo de manhã e não mais à noite? Eu gostava tanto delas à noite. E aí vou até responder para vocês e depois vou mandar esse trechinho
da live para essa mamãe. O que estava acontecendo? Eu tinha um desafio comigo mesma, que o meu desafio era de conseguir ir para academia, de conseguir treinar, conseguir trabalhar meu corpo, conseguir melhorar minha saúde com exercício físico, né? Com a alimentação já tinha melhorado, trabalhando a minha mente já tinha melhorado e faltava ali o que para mim era o último passo, que era trabalhar com o meu corpo, trabalhar com atividade física, que é um desafio enorme para vocês não imaginam como eu tenho preguiça de ir para academia. E eu falei, eu preciso fazer isso, está mais do que na hora, né? Já cheguei nos 40, 42 para ser mais exata e não posso deixar isso para depois. Isso vai acabar só me prejudicando. Tomei a decisão e comecei a ir. Porém, eu comecei a ir à noite. De manhã era meio corrido aqui em casa, de levar as crianças para a escola, organizar essa parte da manhã. Falei, não dá para eu ir de manhã. E comecei a ir à noite. Quando eu comecei à noite, minha noite ficou corrida. Poxa, eu tenho que ficar com os meninos, que é o momento que eu mais tenho com eles, tenho que fazer a live, e quando isso daí foi pra parte do tenho que, passou a não ficar legal. Então eu precisei tomar uma decisão. Ou eu mudo o horário do treino, eu mudo o horário da live, eu mudo o horário que eu fico com os meninos. E aí pra mim o melhor foi mudar o horário da live. Trazer pra esse horário de manhã, que é um horário que pra mim eu me sinto desperta, me sinto bem, me sinto tranquila pra fazer uma live com vocês sem ter uma pressa. Daqui a pouco eu preciso botar alguém na cama, eu preciso dar janta, preciso tomar banho, ainda tenho outras coisas pra fazer. Então o que eu fiz? Peguei o problema, vivenciei aquela situação por mais ou menos 2 meses, ainda mantive ali a academia à noite, com as lives à noite, falei, não, chega, agora não dá mais, preciso reorganizar o meu tempo. E muitas vezes a gente precisa dar esse botão de pause, apertar esse botão de pause e falar, peraí, eu preciso rever essa minha atitude, preciso rever essa minha rotina. E é muito importante a gente olhar para esses problemas, como eu falei para vocês, frequentes, corriqueiros. Para mim estava sendo corriqueiro ter a noite bagunçada aqui em casa, né? E quando eu mudei, o que aconteceu? Consegui dar atenção para eles de manhã, nesse horário, 8 horas, todo mundo já tá na escola, já tá encaminhado aqui em casa e eu consigo me dedicar para vocês sem estar preocupada com outra coisa, consigo estar 100% presente aqui com vocês, dando toda a minha atenção aí para vocês, né? Então vamos lá, a gente precisa entender o que está estressando a gente. Não adianta eu querer resolver os problemas sem passar esse estresse para os meus filhos se eu não sei quais são os problemas, se eu não sei o que está me estressando, né? Não adianta eu falar assim, nossa, não consigo mais fazer arroz, o arroz só dá errado aqui, tá? Eu preciso entender em que ponto do arroz que eu tô errando para eu poder consertar isso daí. Se não falar, desisto de fazer arroz. Tá bom, você pode desistir e comprar pronto, né? Mas se não, você precisa olhar ali qual ponto que tá errado aqui. E comigo aconteceu isso, até com o próprio arroz. Eu sou boa de fazer arroz, meu arroz é bom. Mas o que estava acontecendo? Eu não sabia o tempo exato do fogão. Então, hora ficava mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo. O fogo secava, a água não secava, ficava empapado. Descobri uma receita que eu ponho no micro-ondas. Hoje eu sei a quantidade exata de arroz, a quantidade exata de água, o tempero. Põe no micro-ondas, aperto lá o tempo exato e acabou, fica pronto e não tem como dar errado. Não existe como dar errado, mas por quê? Porque eu identifiquei que o meu problema era quantidade de água versus altura do fogo versus tempo de cozimento. A hora que eu resolvi os 3 problemas, bingo, arroz fica pronto, não tenho mais problema com isso. Então, primeiro ponto, a gente precisa entender o que é que está causando esse estresse, causando esses problemas, causando essa irritação, né? O que é? Pensando aí nesses problemas que todos os dias acontecem, que todos os dias a gente vai ter que lidar com eles. Todos os dias você vai se estressar pelo mesmo problema? Chega, para com isso, não precisa disso, né? Muitas vezes, eu tenho uma aluna que, ela tem até um depoimento muito legal, ela tem 4 filhos, e ela falava, Eline, tinha dia que eu tava irritada, eu não entendia por quê. E é o primeiro ponto que você precisa olhar. Como que você tem se cuidado durante o dia? Você tá comendo? Você tá bebendo água? Você tá indo no banheiro fazer xixi quando você tá com vontade? Você dorme o suficiente? Primeiro é cuidar da nossa máquina aqui, do nosso corpo, vamos colocar assim. Porque muitas vezes você tá irritada porque você não tá bebendo água, porque você não tá indo no banheiro, você não tá fazendo coisas básicas que te deixam se sentir bem, né? Ou então, você pode ver o seguinte, é uma situação específica, como a que eu acabei de citar para vocês. Ó,
O problema que eu tô tendo aqui em casa é todo dia à noite. Eu tenho várias coisas para fazer e tá tudo no mesmo bloco de tempo, no bloco de tempo da noite. Como que eu posso fazer para reorganizar essas atividades? Então, vai percebendo aí. Primeiro ponto, meu corpo, eu tô me cuidando, tô me alimentando, porque isso daí sim, isso daí, gente com fome é gente brava, é gente estressada. Lembra aí de seus filhos com fome pequenininhos, né? Só chora e não fala, mãe, eu tô com fome. Então, muitas vezes você tá sentindo fome, tá sentindo sede e não tá se alimentando aí de uma maneira que passe isso. Segundo ponto, olha aí, o que é que tá desestabilizando você? São problemas corriqueiros do dia a dia ou é um problema que surge de repente e isso daí te desestabiliza, te tira esse controle, né? Tira você desse seu controle que você estava, né? Eline, beleza, olhei, consegui resolver, consegui botar esse bloco de tempo que estava corrido, consegui dividir, reorganizar essas atividades. Perfeito. Dá para resolver o problema em si? Resolva. Ou então foi o seu baldinho que foi enchendo. Quando eu falei para vocês, ó, vai pingando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali. Foi esse baldinho que foi enchendo. Eline, foi meu baldinho que foi enchendo. A maioria das mães fala para mim que é exatamente isso, tá? Eline, eu tive uma situação de manhã, aí fiquei irritada, mas me controlei. Tive outra situação perto da hora do almoço, consegui me segurar. Tive outra situação logo depois do almoço. E aí são aqueles pequenos problemas, né? O filho que não levou o material da escola, deixa para a última hora, a hora que tá saindo de casa vai pegar o material. Você que acabou esquecendo uma data, esquecendo um prazo de algo do seu trabalho que você precisa. O marido que liga lá do trabalho dele te pedindo para comprar tal coisa que ele deveria ter comprado e não comprou. São várias pequenas coisas que vão acontecendo. A hora que você olha para aquela louça da pia que era para alguém ter lavado ontem, não lavou e ainda tá daquele tamanho. São essas pequenas coisas que vão me irritando, eles vão enchendo o meu baldinho. Perfeito. Aí surge um problema. Como que eu vou resolver o problema se meu baldinho tá cheio sem transbordar nos filhos? Uma situação que não tem nada a ver com eles, que eles só estão recebendo esse estresse, né? Como que eu vou resolver isso? Primeiro ponto, a gente precisa pensar o quê? Se as crianças, os filhos, não tem nada a ver com isso, por que que eles precisam receber o transbordo do seu balde? Então, Eline, beleza, o que que eu faço para eles não receberem? Sai de cena. Sai de cena. Você tá vendo que você tá irritada, tá nervosa, tem algo para resolver e às vezes o que vai transbordar o seu baldinho é uma coisa simples. Um leite que derramou ali na mesa, na pia, no chão da cozinha. É algo simples, né? Que criança que não derruba copo, não derruba as coisas, né? Até que cria uma coordenação motora, uma divisão ali na mesa, né? O copo é na frente do prato, até que cria isso, né? Isso é um fato comum em casa com criança. Então, um fato comum desse, desestabilizar você. Sai de cena. Sai de cena. Eline, vou sair de cena com todo aquele leite derramado? Melhor você sair de cena do que transbordar em quem não tem nada a ver com aquilo. Pô, Eline, mas meu filho e minha filha que derrubou. Ok, só que por ter derrubado um copo, ela merece receber todo aquele transbordo do seu baldinho que foi pingando durante o dia inteiro? Não merece. Então, sai de cena. Eu já venho, eu vou ali no banheiro e já venho. Simples assim, aquela pausa, tipo, preciso sair daqui agora. Mamãe, não tá muito bem, eu já volto. Avise que você vai sair, avise que você vai voltar. Vai no banheiro, lava o rosto, respira, grita sozinha no banheiro se precisar, chora se precisar, bota pra fora isso, dá um tempo pra você. E aí, então, você volta para resolver aquilo ali. No exemplo aqui que eu tô dando a limpar ali o chão, limpar a pia, o que precisa. E peça colaboração. Mamãe ficou bem brava, bem irritada com algumas situações. E agora que você derrubou esse copo, olha, mamãe tá bem irritada. Eu preciso da sua ajuda para limpar. Eline, alguém irritado fala desse jeito? Se você já foi no banheiro e já se controlou, já botou pra fora aquela primeira coisa que tava engasgada, que sim, consegue falar desse jeito tranquilamente. E aí sim, peça ajuda orientando. Dá o pano, dá o papel toalha, dá o material que você for usar para limpar e orienta. Seca a mesa que a mamãe seca o chão. Limpa aqui que a mamãe limpa ali. E vai em conjunto com a criança. Eline, por que em conjunto? Não é melhor eu fazer que eu faço sozinha melhor e mais rápido? Por que é em conjunto?
que essa criança precisa entender que aquela atitude dela, por mais que foi sem querer, gera uma consequência, gera uma parte chata, que é de limpar tudo aquilo. Então ela também precisa participar. Por quê? Porque ela, nossa, mas é ruim mesmo ficar limpando, né? É mesmo, é ruim mesmo ficar limpando. Então eu vou tomar cuidado para da próxima vez eu não derrubar. Porque eu sei que vai sobrar para que eu limpe de novo também, né? Muitas vezes a gente consegue dentro do trabalho, imagine dentro do trabalho uma situação dessa, né? Um colaborador, um funcionário foi sentar na sua mesa para conversar ali com você, falar alguma situação, e aí esse funcionário acaba derrubando o café na sua mesa. Claro que a gente fica bravo, claro que a gente não gosta, claro que a gente fica irritada, mas a gente não vai sair pro funcionário, pô, não acredito, olha o que você derrubou aqui, olha o que você fez aqui, tudo na mesa. Raras as pessoas que vão fazer isso dentro do ambiente de trabalho. Vão manter a compostura, claro, dar aquele olhar de não acredito que você fez isso aqui na minha mesa. Vão sim ficar bravas, mas não vão dar aquela surtada como você daria, como se fosse com seus filhos, com seu marido, com a sua própria família. E aí a gente precisa olhar com muito carinho. Por que eu trato melhor as pessoas de fora da minha casa do que as pessoas de dentro da minha casa? Eu passo mais tempo com as pessoas do meu trabalho, eu passo mais tempo do dia com as pessoas, os colegas de trabalho, com a minha equipe, meus líderes, eu passo mais tempo do dia lidando com os outros. Por que o pouco tempo que eu tô na minha casa, lidando com meus filhos, lidando com meu marido, eu vou transbordar neles todo o estresse que eu tive no meu dia? Por que eles merecem ser tratados de uma maneira mais grosseira, com mais grito, com menos paciência, do que eu trato a minha equipe, do que eu trato meus colegas de trabalho? Não! Eles são as pessoas que eu mais amo nessa vida, a minha família. Então eles precisam ser as pessoas a quem eu mais trato bem, a quem eu trato melhor. Enquanto que não é isso que acontece. A gente acaba tratando os filhos, o marido, a família, de uma maneira sem filtro, de uma maneira sem pensar, e derrubando neles tudo isso, derrubando neles tudo aquilo que a gente vivenciou no dia. E não é correto a gente fazer isso. Eu acredito que não seja de propósito, né? Eu faço isso porque eu quero tratar eles mal. De jeito nenhum, tenho certeza que não é isso. Mas também a gente precisa botar a mão na consciência e ver, será que eu tô fazendo isso? Será que realmente quem mais precisa do meu carinho, do meu amor, da minha dedicação é para quem eu mais tô transbordando, para quem eu mais tô jogando todo o meu estresse do dia a dia? E aí nesse momento que a gente precisa entender o quê? Que a gente é o adulto da relação. Quando a gente está com nossos filhos, nós somos os adultos da relação. E assim como a gente foi adulto o suficiente para se comportar bem, se comportar de uma maneira adequada, ter o controle emocional, o controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da raiva, do nervoso lá no ambiente de trabalho, lá na loja, lá no mercado, lá no trânsito, nas situações que você vivenciou, por que em casa eu não trago esse mesmo controle? Por que em casa eu também não trabalho isso comigo? E acabo deixando com que meus filhos, meu marido, minha família, sofra as consequências daquilo que eu vivenciei durante o dia e fiquei segurando. Pô, Eline, é exatamente isso que você falou, é porque eu fico segurando e uma hora eu preciso soltar. Excelente. Bingo. Se a situação é essa, por que você precisa soltar em cima deles? Por que você não vai soltar correndo, fazendo uma caminhada, indo para academia, fazendo uma meditação, arrumando uma outra maneira de liberar essa energia que está ali acumulada, liberar esse estresse que está acumulado? Por que não arrumar uma outra maneira de fazer isso? Precisa ser em cima deles. E aí muitas vezes a gente está com essa energia tão assim, tão aqui na garganta, que a gente não quer nem escutar. A gente não dá nem voz. Os filhos começam, não mãe, mas sabe o que é? Que foi? Eu não quero nem ouvir. Eu quero que você vá agora pro seu quarto. E aí a gente não quer nem escutar, tira a voz, é aquele momento que era para ser um momento gostoso, um momento de união, um momento de conversa, de relacionamento, de tempo consciente. A gente acaba não tendo esse momento. E aí com isso, olha só o que a gente está fazendo. A gente está ensinando os filhos a resolverem os próprios problemas também com grito, também com grosseria. E aí quando ele está montando uma torre de Lego, uma torre de copo, e aquilo lá cai, ele fica bravo, fica irritado, reclama, xinga, joga o brinquedo longe. A gente se pergunta e fala para ele, nossa, caiu, você vai ficar bravo só por isso?
Assim como o nosso problema é a conta que a gente deixou de atrasar, é o relatório que o funcionário não entregou, o problema dele é a torre de Lego que caiu. Até porque ele não pode ter problema com o relatório que não entregou, porque ele nem tem isso na vida dele ainda, né? Ou o problema dele é a lição, é a nota baixa, alguma atividade da escola que não deu certo, é a professora que não chamou ele para fazer a atividade que ele queria, não ser o representante de classe, alguma frustração dele, e ele vai resolver da maneira como a gente resolve. E aí a gente fala, minimiza o problema dele. Nossa, mas por causa disso você tá bravo, você tá irritado desse jeito? Só por causa disso? E muitas vezes ele olha e fala, nossa, só porque eu derrubei o leite na mesa, minha mãe tá brava e irritada por causa disso? Eu derrubei, eu não vi. Então, a maneira como a gente está ensinando eles a resolverem os próprios problemas, que pra gente são problemas pequenos, mas pra eles são problemas gigantescos. A maneira como a gente está ensinando eles não é a melhor maneira. Dia desses, o Breno tinha que fazer uma apresentação para a coordenadora da escola. E ele estava bem nervoso. Ele tinha que apresentar um projeto. Ele foi o escolhido da sala para apresentar um projeto. E o Breno não é que nem meu filho mais velho. Meu filho mais velho, ele é dado. A hora que você falar para ele, vem falar, ele vai falar em público, se apresentar. Ele tem esse dom, ele tem esse gosto, essa vontade. Ele adora fazer isso. Já o meu filho mais novo é totalmente diferente. Ele é envergonhado, ele é mais tímido, ele fica nervoso. E ele, não sei o motivo, foi escolhido para isso, para apresentar para a coordenadora o projeto deles. Então, ele tinha que apresentar uma parte, outros 2 alunos, outras partes. Então, a professora fez lá os slides junto com a turma e ele falou, nossa, amanhã eu tenho que apresentar para a coordenadora esse projeto aqui. Eu falei, nossa, Breno, deixa eu ver que projeto que é esse. Aí ele foi, me mostrou e falou para mim. Eu falei, nossa, você tá falando bem, eu tô conseguindo entender o seu projeto. Eu gostei do seu projeto. É isso que você tem que fazer? É. Eu falei, então faz o seguinte, apresenta o projeto pro seu pai também. O que eu estava fazendo por trás ali? Ensinando ele a resolver o problema dele. Ensinando ele a lidar com o nervoso dele. Era isso que eu estava tentando fazer com ele por trás. Aí eu falei para ele, mas vai ter um slide assim para você apresentar ali na lousa? Vai. A coordenadora vai até a sala, a professora vai botar ali na lousa, vai projetar ali na lousa o slide, era um PowerPoint, e aí eu vou apresentar para ela. Ah, então apresenta pro seu pai. E aí o pai, já sabendo de tudo, falou, peraí, Breno, peraí, eu vou botar na televisão de casa. E botou na televisão de casa o slide que ele ia apresentar. Ah, vamos filmar? Ai, pai, não sei. Ah, vamos filmar só pra gente mesmo. E aí botou o tripé ali e filmou. E ele não gosta de se escutar e de se assistir. Ele tem vergonha, ele fala que não gosta, não curte. E nesse dia ele apresentou e quis se assistir. E aí a gente falou, olha que legal, olha como você tá fazendo, olha como foi bom. E aí a gente ensinou ele a lidar com esse nervoso, que era estar ali numa coordenadora, nossa, coordenadora da escola, né? Era estar ali diante da coordenadora, na frente da sala de aula dele inteira, apresentando. Ele se sentiu seguro, foi para a escola mais seguro e apresentou. Então foi assim que ele conseguiu lidar com o nervoso dele. Foi assim que eu ensinei ele a lidar com o problema dele. É, filho, a gente fica nervoso também. A gente fica mesmo nervoso. E quanto mais você treinar, mais segurança você vai ter. Você já sabe o que você tem que falar. Diferente de eu ensinar ele a resolver o problema de uma outra maneira, né? Aí a Evelyn colocou, nem fala, dá pra ver que estão crescendo estressados, é difícil ver isso. E muitas vezes, Evelyn, a gente não percebe que a gente tá fazendo isso. Eu sei que a gente não faz porque quer, eu quero gritar. Não, de jeito nenhum. A gente não percebe. Só que a hora que esse comportamento vem de volta, a gente fica se perguntando, né? Por que tá tão estressado, tão nervoso, tão irritado com uma situação dessa? Mas pense aí quando você era criança, quais eram seus maiores problemas? A amiga que não quis brincar com você no recreio, você que não foi escolhida para o time e tal, o colega que tem um brinquedo que é o brinquedo que você deseja, e você fala, eu queria tanto ter um desse, queria tanto ter um desse. É esse tipo de problema que as crianças têm. E aí, claro, conforme vão crescendo, vão para a adolescência, os problemas vão mudando, né? É a namorada, é o não ser aceito no grupo, né? É você querer pertencer naquele grupo e não ter ali os requisitos para pertencer naquele grupo. Então, os problemas vão mudando, os problemas vão sendo outros. E aos nossos olhos de adulto, são problemas que pra gente, por isso que você tá bravo? Só que ele vai resolver o problema da maneira como a gente resolve o nosso, certo? E se a gente for olhar assim, Eline, tá, e agora como que eu mudo, né? Como que eu altero, como que eu mudo? A gente precisa... peraí, antes disso ainda,
eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. A gente precisa cuidar também do que tá frustrando a gente, do que tá tirando a gente do sério. Tem uma mãe que ela fez um processo individual comigo e que ela falou pra mim um dia assim, ela chegou na sessão e falou assim, nossa, Eline, tô muito irritada com o fulano, falou o nome do filho. Tô muito irritada com ele. Você acredita que a semana passada inteira eu falei pra ele assim, estuda, vai ter prova. Ó, dia tal precisa estudar, você tá prestes a fazer a prova. Ele não me deu ouvidos, não estudou e ainda tirou 10 na prova. Eu queria muito que ele tivesse tirado uma nota ruim. Presta atenção na frase dela. Ele não estudou, tirou 10 na prova, eu queria que ele tivesse tirado uma nota ruim. Gente, pra mim, enquanto eu era criança, o melhor dos mundos era se eu não precisasse estudar e tirasse 10, né? Quem não quer não estudar e tirar 10? Mostrar que você sabe tudo, mostrar que você entendeu toda a matéria, mesmo sem precisar estudar. E aí eu fui construindo esse raciocínio com ela, falei, mas peraí, você queria que ele tivesse tirado uma nota baixa? O melhor dos mundos é esse, a criança que não precisa estudar e vai bem. Como assim você tá revoltada? Não, Eline, como pode? Eu falei, então peraí. Se eu tô entendendo que você tá revoltada ou que você tá nervosa, não é pelo fato dele ter tirado 10, não é pelo fato dele não ter estudado e ter tirado 10. É pelo fato que você falou pra ele estudar e ele não estudou. E a sua vontade era, você não estudou? Tá vendo? Olha só como você tirou nota baixa. Mas isso não aconteceu. Então você, entre aspas, como diria minha mãe, você pagou a língua, né? Você falou que era pra estudar, ele não estudou e ainda assim foi bem. Do tipo, tirou sua credibilidade. Só faltou a criança falar pra ela assim, tá vendo? Eu não preciso estudar que eu tiro 10. Então a irritação dela com o filho não era por ele ter tirado 10, claro que não, mas era por ele não ter obedecido, não ter dado ouvidos pra ela. Então, muito cuidado com aquilo que a gente transforma em problema. Muito cuidado. Se a criança tá falando, não vou estudar, não quero estudar e ainda assim tira um 10, que bom, sinal que ele está prestando atenção na aula, ele está entendendo a matéria, ele deve estar fazendo todas as lições e aquilo lá já é uma maneira dele estudar. Já está trazendo resultado para ele sem precisar estudar. Eline, você acha que ele não deveria estudar? Eu não acho nada, eu só acho que assim, se não dá para tirar mais do que 10, eu vou querer mais o que dessa criança, né? Eu vou querer mais o que? Eu não sei como que é 100% do dia a dia dele, não sei, não dá pra eu analisar o que acontece dentro da sua casa. Eu tô analisando o resultado daquilo que você me trouxe. Qual o resultado? Uma nota 10. Então, se não dá pra tirar nota 11, que mal tem ele não estudar e tirar uma nota 10. Para pra pensar, olha que doideira isso, né? E a gente fica bravo por quê? E eu também ficaria, eu também. Poxa, como assim ele não me escutou e ainda tirou 10? É o mundo ideal, é o mundo ideal que eu gostaria. Então, muitas vezes a gente pega algo pequeno, um problema pequeno e transforma numa coisa grande. A gente quer brigar, reclamar, porque simplesmente não foi ouvida. Mas a criança não fez o que você falou e ainda assim tirou uma nota boa, né? Como que eu faço para remodelar esse comportamento? Como que eu faço para jogar uma água nessa argila e apertar de novo, né? Remodelar isso que não tá legal, que eu não tô gostando. Então a gente precisa sim parar de tempos em tempos, aprender. Você, Tami, você é dentista, não é? Então de tempos em tempos você faz reciclagem, aprende uma técnica nova, aprende uma ferramenta nova, um produto novo que surgiu aí no seu mercado. Você é médico, a mesma coisa, advogado, a mesma coisa. Todos nós, o nosso trabalho a gente faz isso. E por que não fazer na nossa vida pessoal? Por que não fazer isso para melhorar o nosso lado pessoal? Por que a gente está sempre querendo crescer na carreira, no trabalho, em outros aspectos e não no nosso lado pessoal? A carreira é importante, importantíssimo, o trabalho é importante, importantíssimo, né? É o que traz, é o que fornece, o que promove aquilo que a gente gosta de ter. Mas, além de ter, a gente precisa ser. E é trabalhando o nosso pessoal que a gente vai ser. Então, por isso que eu convido vocês, toda live que eu faço aqui, eu falo para vocês participarem, falo para vocês assistirem, colocar em prática. Toda live, assiste, coloca em prática, experimenta, põe ali, vê se realmente funciona. Por isso que eu falo isso para vocês. E aí, um outro ponto muito importante, talvez o mais importante aqui para vocês. Não queira ser a solucionadora de problemas do mundo. Minha colega de trabalho está com um problema, eu vou resolver para ela.
Minha vizinha tá com um problema, eu vou resolver pra ela. Meu marido tá com um problema, eu vou resolver pra ele. Minha sogra... Se você quiser ser a solucionadora de problemas do mundo, você não vai resolver os seus problemas. Porque, gente, o mundo tem problema pra caramba. Se você quiser assumir o problema dos outros como o seu, aí vai ser cada vez mais difícil de você resolver os seus problemas. Então não faça isso não. Cuide primeiro dos seus. Cuidou dos seus, tem tempo, tem disponibilidade. Beleza, vai lá e cuide do problema dos outros sim, desde que isso não prejudique os seus. Desde que isso não estresse você cada vez mais, e aí sua família que vai receber essa descarga de estresse. Beleza? Quero agradecer vocês, super obrigada por estarmos juntas aqui até agora, até esse momento. Um beijo enorme, um abraço enorme para vocês.